o grande Caio Fábio de Araújo Filho. Tudo Meu bem, querido, Caio? tudo bem, é um prazer, uma alegria muito grande estar aqui, ter encontrado vocês. E na introdução, antes da gravação, ter tido a possibilidade de atualizarmos tantas amizades, memórias, lembranças, gente querida que nós conhecemos em comum, de modo que é uma honra para mim estar aqui. Eu espero que a graça de Deus se derrame com profusão Amém. sobre a vida de todo mundo. Amém. Amém. Assim seja. Amém. Caio, é uma alegria para mim incrível ter você aqui na minha frente. É uma pessoa lendária. A despeito dessa personagem que você é, então, sentir a sua presença aqui perto de mim, essa coisa bem humana mesmo, de se tem uma pessoa que eu falo assim, esse cara eu paro para conversar, tirar foto, eu não faço tietagem para ninguém. Já encontrei pessoas conhecidas, celebridades aí afora, passei, olhei, cumprimentei, dei um oi e normal. Mas o Caio Fábio é a figura com quem eu queria tirar uma selfie. Eu tirei uma selfie hoje com o Caio Fábio, que desde a minha infância eu te ouço. Aprendi muito contigo, aprendo até hoje. Você é uma pessoa importantíssima e graças a Deus Obrigado, por meu sua irmão. vida. Eu espero que hoje aqui na nossa conversa seja um dia memorável. Ah, com certeza será. É só a gente deixar fluir. Se não atrapalhar, tá lindo. Perfeito. Que legal. E segunda vez, Caio, você aqui, obrigado. É mais legal quando a pessoa vem a segunda vez, que é um sinal de aprovação, né? Que não teve nenhum problema, que não aconteceu nada, nada de errado. E o Caio realmente tem uma presença muito forte, né? O Chorão, que era vocalista do Charlie Brown, o pessoal tinha uma fala sobre ele que falava que você percebia que o Chorão entrou no lugar de costas. Quando ele chegava. E o Caio Fábio é mais ou menos assim, né? Você percebe que ele Exato. chegou. Tanto que você até falou, né? O Caio Fábio chegou chegou. aí. Tá aí no portão. Caio, eu queria começar falando com você sobre um assunto. Você que é um cara muito sóbrio do evangelho, mas eu já ouvi você falando algumas coisas impressionantes também no campo assim de espiritualidade e de milagres, porque tem algumas pessoas que quando são muito letradas, existe esse dilema, né, de muito letrado e às vezes um pouco frio na espiritualidade ou um pouco descrente, né? E eu já ouvi você dizendo, por exemplo, que anjos já apareceram para pessoas e disseram assim, vai lá e procura um cara que chama Caio Fábio, que tá em tal endereço. Você já teve experiências de ver anjos, demônios, coisas assim? Olha, o conceito de anjo é um conceito muito lato na Bíblia, porque a palavra anjo significa mensageiro, e nada além disso. É um carteiro celestial, é um portador de uma mensagem. As expressões dos anjos do Velho ao Novo Testamento são de uma variedade brutal. Você encontra com um anjo com aparência de serpente em Gênesis, no capítulo 2, a primeira manifestação de uma outra criatura não humana, lá no Éden, a chamada serpente, que vem a ser mencionada, inclusive, no final da Bíblia, no Apocalipse, outra vez. A antiga serpente. Você vê anjos que se transformoseiam em aparência humana, como aqueles, por exemplo, que encontraram Abraão, que comeram churrasco com Abraão, que conversaram com Abraão antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Você vê o anjo de Gênesis 32 brigando, saindo no braço com Jacó, e uma figura com manifestação corpórea. Por outro lado, você vê na história de Gideão e dos pais dele, quando Manoá e a esposa, os pais de Gideão, são visitados pelo anjo do Senhor, que diz a eles que vai levantar um libertador para Israel, e em seguida o anjo entra numa chama de fogo e sobe. Você vê em Ezequiel, no capítulo 1, no capítulo 10 de Ezequiel, aquele ser celestial que era feito de olhos por todos os lados, os girantes, as rodas de Ezequiel, e os seres viventes que andavam paralelamente às rodas e que eram os que traziam a mensagem. Você vê os anjos do livro de Daniel chamados de vigilantes, que já é uma absorção daquilo que é a cultura do livro de Enoque, que chama os anjos de Gênesis 6, os que vieram e possuíram as filhas dos homens, os Benai Elohim, os filhos de Deus. Você vê Daniel chamando pelo mesmo nome, eis que vi um vigilante vindo. O livro de Enoque trata com a mesma designação. As aparências são as mais variadas, as formas são as mais diversas. Você vê na ressurreição de Jesus, por exemplo, anjos que foram confundidos com um jardineiro ou com uma pessoa que estava de passagem, porque buscais entre os mortos aquele que vive. Ao mesmo tempo, segundo a versão de Mateus, eles tinham, numa das manifestações desses anjos, a aparência de relâmpagos. Parece um filme do Spielberg, aquele ser relampejante falando e dizendo ele vive.
você encontra todas as manifestações de tipos de anjo. Então, é um simplismo absurdo. O anjo das igrejas evangélicas, todos andam com uma salva de prata na mão, umas maçãs de ouro na salva de prata. Sim, sim, não é? sim. Todos têm a mesma cara barroca. Sim. São todos projeção da imagem artística medieval da Igreja Católica. Nada mais do que isso. E aí deles se aparecerem diferentes, Diferentes. Eu, por exemplo, você perguntou, você já viu anjo? Já. Agora, a primeira vez que um anjo me encontrou, eu estava com meu pai e 13 amigos. Eu tinha 4 anos de idade. Meu pai olhou para cima, parou o carro entre Niterói e Itaperuna, no estado do Rio de Janeiro, um dia de céu azul. Aí ele parou e disse, olhem para cima. Nós olhamos e estava aquela bola que não brilhava, não era feita de ribites e parafusos, não era como esses disquinhos voadores Jetsons, que até a nossa tecnologia, se ainda não fez, daqui a um pouco vai fazer, Sim, porque para mim são coisas banais. Sim. Um drone, né? Tipo, parecido com um drone, né? Eu nunca dei bola para esse tipo de coisa por causa das que eu vi. Sim. Agora, quando nós saímos, nós olhamos para o céu e aquela coisa estava lá sem brilho metálico, o sol a pino e não brilhava. Parecia que estava a 2 quilômetros de distância. Não é difícil, sem uma referência ao lado, você avaliar a distância e tamanho. Mas nós ficamos parados, olhando, perplexos, quando de repente, em menos do que a gente possa chamar de um átimo de segundo, aquilo fez... E chegou aqui na minha cara, na minha frente, e eu me senti visto. E eu falei, eu estou sendo visto, pai. E aquela coisa viva. Você olha para uma lata dessa aqui e diz, é metal. Aquilo ali não era nenhuma existência biológica. Não dava nenhuma impressão de que se você ferisse ia sangrar. Era de uma outra natureza de existência que a gente não consegue... Você tinha consciência disso, essa razoabilidade de saber que não era uma materialidade ali? Eu tinha. Eu fui criado de uma maneira muito diferente pelo meu pai, muito lógica, muito lúcida, muito analítica. E eu fiquei chocado com aquilo ali. E aí ele ficou parado, não tão longe da gente, bem próximo, entre nós e ele tinha a estrada. E aquela coisa nos olhando. De repente, assim como veio, se foi no céu azul. E eu falei, pai, o que é isso? E meu pai já era pastor. E sempre foi um homem muito lúcido, muito culto, nunca teve medo de ciência, sempre me estimulou a pensar, a estudar, a me aculturar. Eu tive todos os estímulos possíveis para uma pessoa tentar crescer mentalmente e se aculturar e intuir. E aí meu pai disse, meu filho, não é da nossa ordem de coisas, é só o que eu posso te dizer. A segunda vez foi em outubro de 1974, numa aula de física. Eu já era pregador do Evangelho, já estava na televisão, na TV Globo do Amazonas, já pregava para milhares de pessoas, quando de repente eu vi um alarido e corri para a janela junto com meu professor de física, o professor Bessa. A gente estava lá estudando mecânica quântica, quando veio aquela gritaria, a gente correu para a janela, olhamos para cima, na frente de Manaus, ao Rio Negro. O Rio Negro tem cerca de 8 quilômetros de largura de uma margem a outra na frente de Manaus. Aquelas águas negras, lindas, poderosas. Era noite, umas 7h30 da noite. Aquela coisa parecia que tomava a extensão do Rio Negro inteiro. Imensa. Parada na nossa cabeça. Outra vez, não metálica, não parafusada, sem ser essas coisinhas com escotilhazinhas, que eu não levo a sério essas escotilhas. Não era a nave da Xuxa. Não era. Embora ela seja minha grande amiga, não era a nave dela. Então, conclusão. Nós ficamos ali quase 1 hora. Não foram segundos, nem minutos. Foi 1 hora inteira. O meu sogro era capitão dos portos do Amazonas. Ele chamou o exército, era em plena ditadura, em 74, chamou o exército, a marinha, a aeronáutica, ficaram observando com os binóculos, vendo aquilo, o que é isso, o que é isso, o que é isso, parado na nossa cabeça, parecia uma grande nave-mãe, parecia o que será um protótipo tosco da Nova Jerusalém que desce dos céus ataviada como noiva, que é de um tamanho, mais ou menos do tamanho da Europa, se você pegar as medidas apocalípticas e transformar em mensurabilidade espaço-temporal, dá para ir da Grécia a Portugal. Uma coisa gigantesca. Essa era algo que parecia o pão de açúcar, só que um pão de açúcar não cortado pela metade, porque o pão de açúcar tem a curva que para no meio. Imagina um pão de açúcar que fosse uma traça, porque o pão de açúcar parece uma traça pela metade.
E aí, se fosse inteira, parada na tua cabeça, com a largura do Rio Negro, a cidade inteira correu para a rua, ficaram 1 hora olhando para cima. Uma perplexidade total. Aí eu te respondo, eu vi mais do que anjo. Eu vi principados e potestades. Agora, eu já me encontrei com todo tipo de anjo de natureza maligna, com manifestações demoníacas as mais variadas. Visíveis assim, cara? Não necessariamente visíveis. Visíveis nas manifestações supranaturais do que faziam. Aí eu vejo esses demôniozinhos aí da Universal, que param para o intervalo comercial, né? Sim. Para aí, demônio! É tudo fajuto, tudo contratado. Sim. Eu vi, foi coisa braba, séria, feia, aos milhares. Você consegue identificar que é uma entidade maligna ali, manifestada? Você sente. Quando você anda. anda. A presença é terrível. Ou é uma projeção é tenebrosa. da pessoa? É tenebrosa. Mesmo as positivas. Você vê Ezequiel, que diz que quando ele viu, ele caiu no chão como se estivesse morto. É, exato. É. O pessoal relata ver anjo como se visse qualquer dessa coisa. Dessa uma piscadinha assim, viu um anjo aqui, tinha um anjo que entrou por aqui. É uma banalização de anjo, que é para você, né, não levar a sério mesmo. Você sentir a presença do mal instalada ali numa ação boa. Também, né? Também. É um contraponto que eu já senti muito. Anjo de luz. Um anjo de luz. Como Parece Paulo uma aparência diz, né? do bem, mas é do mal. Mesmo que se manifeste como um anjo de luz. Exatamente. Se não confessa a confissão certa de que Jesus é o Senhor, eu mando sair e boto para correr. Perfeito. Porque eu recebi autoridade no Evangelho para entrar no inferno, para dar voltas no Tártaro e sair de lá como Jesus fez, proclamando o Evangelho do Reino, como Pedro diz na segunda epístola dele, no coração do Hades, dizendo quem é que tinha vencido tudo. Então, o que isso fez em mim foi me produzir um desassombro absoluto em relação ao que o povo chama de sobrenatural. Sobrenatural não me assusta, não me apavora, não me diz nada, eu encaro qualquer que seja. Hoje em dia o que está assustando mais é a naturalidade humana, né? Dentro da religiosidade. É ver a perversidade humana, é ver os diabos humanos. Os diabos humanos. Os diabos humanos que estão para todo lado são os bichos mais horrorosos e nojentos, mais sutis e demoníacos. Porque os demônios, ou os anjos, ou qualquer que seja a natureza espiritual das coisas, que com atitude ou postura espiritual se manifestam, carregam uma certa obviedade de sobrenaturalidade. Sim. Agora, quando você encontra esses muitos Judas, acerca dos quais se dizia o diabo entrou nele, e aí está cheio deles nos púlpitos, estão se candidatando à liderança política do Brasil, querem ser presidentes, prefeitos, um monte de coisa maligna, usando o nome de Jesus mentirosamente, ensinando tudo que é anti-evangelho. Mas o pessoal está tão cego, estão tão bloqueados cognitivamente falando, que dizendo o que eu estou dizendo, quem é o herege sou eu. Não é quem vem e manda você para PQP, que trata todo mundo com grosseria, com brutalidade, com maldade, com agressão, que levanta falso testemunho sobre os outros, que não tem pudor nenhum de descrever coisa alguma. Destrói família, destrói família, destrói tudo, e o povo evangélico aplaude. Só porque usaram o nome Jesus. Como se o nome Jesus fosse uma validação de autenticação de cartório para mentira de Satanás. E aí o que eu vejo é uma igreja onde existem raras pessoas com algum pouco discernimento espiritual. A maioria se entregou completamente à lavagem cerebral e à manipulação satânica, como Paulo diz em 1 Coríntios 10, quando ele diz: vocês pensam que os sacrifícios de Israel no deserto foram oferecidos a Deus? Eu digo a vocês que não. Os sacrifícios que Israel ofereceu no deserto foram oferecidos a demônios. Isso é uma coisa tão braba que o pessoal não quer nem ler, passa batido. Porque eles não querem ter que exercer discernimento. E quando eu me converti, sob a tutela, os auspícios e a mentoria de um homem santo, lúcido, lindo, que foi o meu pai, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, ele me disse: olha, meu filho, não procure dons tolos. Não se impressione com nenhuma tolice. Falar em línguas é bobagem. Isso é para edificar pessoalmente um indivíduo, não deve nem ser falado em público. Profecia é tudo aquilo que exorta, consola e edifica. Se vier da parte do Senhor, é uma profecia no espírito do Novo Testamento. As profecias preditivas são raras, e você vê que Paulo não as levou a sério.
Quando Ágapo chegou a ele e disse, não vai para Jerusalém, porque eis o dono desse cinto, e aí era o cinto de Paulo, vai ser preso, não vá, isso e aquilo, Exato. Paulo disse, agora é que eu vou mesmo. É para isso que eu tô indo, né? É para isso que eu estou indo. Exato. Então, Da mesma forma, né? Como Jesus também tinha que ir, mas não vai. Daí ele repreende, é o apóstolo Pedro, né? Pedro não permitirei jamais, Senhor, que tal te aconteça. Exatamente. Ele disse, arreda Satanás, Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. Quando que a igreja se tornou esse cenário, essa maré, essa onda, para esses tipos de demônios se apropriar da igreja e ser a voz da igreja? Quando que aconteceu isso? Olha, num certo sentido, nunca deixou de acontecer. Certo. A prova disso é a idade das trevas da Igreja Católica, que foi um negócio horroroso. Pouca gente conhece a história, mas foi bruxaria pura, feitiçaria pura, feita em nome de Deus, em nome de Jesus. O pessoal, a ignorância é um negócio pavoroso. Eles não têm conhecimento histórico de nada, ficam pensando a cada geração que eles estão reinventando a roda e ela sai cada vez mais quadrada, mais horrorosa, né? Conclusão, sempre, de algum modo, foi assim. Aí você tem no meio disso tudo sempre vagalumes de Deus, luzezinhas de Deus, pregando o evangelho no meio da idade das trevas. De Constantino para cá, do quarto século para cá, inclusive, virou uma coisa horrorosa. Foi aí que corromperam o evangelho e ele virou cristianismo, que é uma palavra a ser evitada, é uma designação a ser evitada, mas todo mundo se autodesigna como membro do cristianismo. Jesus fundou o cristianismo, líder de uma coisa como se fosse o islamismo, o budismo, o maoísmo, o taoísmo, o confucionismo. E Jesus nunca criou religião nenhuma, é caminho, verdade e vida, para a gente aprender a viver, a amar e a ser. E aí, pois bem, durante esses 2000 anos, houve um embate absoluto. Quando você lê as cartas de Paulo, especialmente você lê 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, ou você lê 2 Timóteo, onde Paulo é bem explícito, falando da liderança cristã dos dias dele, que ele chama já de últimos dias, porque eram os últimos dias dele. Ele ia morrer logo depois. Estava dizendo a Timóteo, olha, o Espírito ensina, afirma explicitamente que nos últimos dias os homens serão assim. E ele não está falando do Império Romano, nem de Nero, nem de Calígula que viria, nem de nada disso. Ele está falando dos pseudo-bispos, dos pseudo-apóstolos, dos que estavam ali enganando o povo com mentiras. Você lê a primeira carta aos Coríntios, tinha gente dizendo que a ressurreição já tinha acontecido ou que não ia acontecer, tinha gente ensinando doutrinas para que você se batizasse em favor dos que já tinham morrido, tinha todo tipo de maluquice já estava em vigência nos dias de Paulo, tanto quanto estão em vigência nos nossos dias. Os questionamentos do ser humano são parecidos, né? Sempre, porque quando o cara não se converte, ele serve ao paganismo, ao misticismo pagão sempre. Isso, o misticismo pagão é igualzinho, do século XVIII e o de hoje é parecido. Só tem pequenas mudanças de estética fisionômica e de semântica, de nomenclatura. Mas respondendo a sua pergunta, que eu entendi que você queria saber, aqui no Brasil, por exemplo, quando a coisa ficou nojenta, insuportável, ela já era meio feia nos anos 50. Quando o Evangelho Quadrangular chegou no Brasil, nos Estados Unidos, a fundadora, a irmã Amy, lá nos Estados Unidos, do Evangelho Quadrangular, é aquela que começou bem, fazendo milagres sinceros, e aí depois surtou. A fama veio, subiu a cabeça, ela surtou, se apaixonou por um cara, desapareceu mais de um ano, ninguém sabia onde ela estava, a história é que ela tinha sido arrebatada. Ela tinha sido arrebatada para a cama de um homem no México, estava lá transando até não poder mais, mas como diz Paulo, se você não tomar cuidado, se a semente não for boa, todo o resto da massa vai ser corrompido. Conclusão, tem muita gente boa no Evangelho Quadrangular, eu estou cheio de bons amigos no Evangelho Quadrangular, mas a estrutura da igreja, pergunta ao Carlos Alberto Quadros Bezerra, que saiu de lá, o pai, que já está idoso, com 80 anos, que eu conheço a minha vida inteira. Da Comunidade da Graça. Né? Ele tem 80, eu tenho 70. Conheço a vida toda. Ele saiu por quê? Pela insuportabilidade. Ele era convidado para ir pregar numa cidade, o pastor local dizia, escuta, você quer dormir com uma irmãzinha por noite? Eu providencio uma irmãzinha para te aquecer toda noite, lá no hotel onde você vai ficar. Sim. Não dá nem para acreditar no negócio desse. Não, pelo amor de Deus, mas está em toda parte. São o bastidor dos congressos mais fervorosos evangélicos, se é assim, né, rock cara? É assim, o bastidor de alguns congressos espirituais é assim. Tudo hipocrisia, exatamente como nos dias de Jesus. Não mudou absolutamente nada. Os mesmos que mataram Jesus são os que estão matando o evangelho hoje. São os que jogam pedra nos remanescentes da palavra sincera e verdadeira. É a mesma história se repetindo. Nos anos 50, nós tivemos um fenômeno mundial
que já vinha desde os anos 30, mas se tornou um fenômeno mundial nos anos 50, que foi o Billy Graham. Sim, e o Billy Graham organizou o evento da Alemanha de evangelização, que fez um bem muito grande, gerou uma renovação de consciência em muitos cristãos na Terra. Aí depois os eventos dos anos 60, até que veio o grande evento de 74, que foi o primeiro congresso do Comitê de Lausanne, e que foi marcante. Era já uma era do Billy Graham, Leighton Ford, John Stott, Francis Schaeffer, um monte de gente que alguns ainda vivem, como o meu amigo Leighton, com quem eu falo de vez em quando. Ele está com 87 anos, mas está vivo. Gente boa, né? Uns caras bons, né? Uns caras bons, gente santa, boa, pura, de Deus. Outros, é fera demais. Outros já partiram, como o meu querido amigo Sam Kamalason, um indiano lindo, com quem eu viajei pela terra inteira pregando o evangelho, inclusive na União Soviética, na antiga União Soviética, antes de ser Federação Russa, no tempo ainda do Gorbachev, no início da Glasnost, e em todos os lugares por aí. Nós vivemos dos anos 50 até mais ou menos metade dos anos 90, um período razoável. Nos anos 70 e 80, eu cheguei a crer que a igreja iria dar uma virada para o bem, que a gente iria ter uma maioria de bondade se manifestando. Nessa época o cristão ainda era sinônimo de integridade, né? Que tinha aquele papo de que ele profissional queria, dono de empresa queria contratar crente. Você ia comprar um carro, se fosse cristão, melhor, porque sabia que ia pagar. Vai pagar. O dono de empresa dizia, por favor, pastor, me arranje alguém da sua igreja para trabalhar para mim, que eu sei que não vai roubar, vai chegar na hora. Tinha ética, eram pessoas íntegras, não eram malandros. Meu Deus, a malandragem tomou conta de tudo. E olha que a palavra malandro é um eufemismo para designar a maldade horrorosa que tomou conta de quase toda a nossa volta. Mas, pois bem, aquela descrição de Paulo em 2 Timóteo, no capítulo 3, nos últimos dias os homens serão, aí ele descreve aquele nível de criatura, ele não está falando para o Império Romano, ele está falando com Timóteo para dentro da igreja, porque já estava podre. Ele mesmo diz no capítulo 4 de 2 Timóteo, todos me deixaram. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Alexandre, o latoeiro, que era membro da igreja, causou-me grandes males. Na minha quando eu fui a primeira vez levado à corte, ninguém da igreja apareceu em meu favor. Olha só em Jerusalém, quando ele foi preso. Tiago antes tinha dito a ele, vê, irmão, quantos milhares de milhares entre nós seguem ao Senhor e como muitíssimos sacerdotes obedecem à fé. Já era um híbrido de perversão de judaísmo com uma fé no evangelho que já não era tão genuína quanto deveria ser. Já tinha havido uma hibridização pervertida, tinha uma monstrificação em processo. Aí quando veio a ordem para prenderem a Paulo, se não fosse o sobrinho dele, ter dito a ele, foge, porque eles juraram que vão te matar, que não vão comer, vão jejuar até conseguir te assassinar. Pede refúgio aos romanos, foi por isso que ele pediu como cidadão romano, e foi escoltado até Cesareia Marítima, do contrário teria sido morto em Jerusalém. Quem levantou a voz em favor dele? Na igreja de Jerusalém. Estava todo mundo tão confortável, com os sacerdotes aplaudindo, e com isso e com aquilo, que ninguém teve coragem de levantar a voz para proteger a Paulo. Então, a corrupção é antiga, tão antiga quanto o Éden. Mas no Brasil, a gente teve alguns anos bons. Eu reputo a década de 70 como uma das mais lindas, onde houve algumas das conversões mais maravilhosas e algumas das influências mais profundas. Década de 80, eu tive uma certeza quase palpável no meu coração de que a igreja iria se converter ao Evangelho. Eu, pelo menos, me dedicava de manhã, de tarde, de noite, pregando 700, 800 mil vezes no ano. Pregava 13, 15 vezes por dia para multidões e multidões, e vinham gente, pessoas aos milhares, me ouvia. Às vezes, no mesmo dia, eu visitava 10 cidades diferentes, naqueles teco-teco dos meus amigos que iam descendo em pistas de barro. Caramba. Aí 7, 10 mil pessoas, a cidade inteira ia me esperar no aeroporto para eu pregar, e entrar no avião de novo, descer em outro lugar. Meu Deus, nos anos 90, no início, também coisas aconteceram, mas nos anos 90 a gente já tinha a Universal comprando a Record, o dinheiro de natureza totalmente escusa, não apenas da exploração dos crentes, como o Macedo chegou a me dizer. Jesus aqui só serve na placa da minha igreja. Aqui dentro é proibido pregar o evangelho no púlpito porque dá azar. Pregar o evangelho para as pessoas faz as pessoas ficarem boas. Faz com que elas queiram dar dinheiro para o pobre,
para o necessitado, para o aflito, para o angustiado, para o caído na rua, faz com que elas fiquem querendo abrir centros de recuperação para drogados. Para mim, ele não foi um recado, fui eu e ele, mais próximos do que eu estou de você. Eu vi ele criticando o milagre de Jesus de transformar água em vinho. Pra que aquilo? Pra que aquilo? Foi um negócio meio bobo, assim, não precisava. É como esse menino que tá aí querendo ser prefeito da cidade, que é uma coisa tenebrosa pro meu discernimento espiritual, dizendo, não, Jesus só ensinou sobre dinheiro pra gente tomar cuidado com o dinheiro, senão ele encontra o caminho do nosso coração. Ele só advertiu acerca de Mamon porque ele era solteiro. Porque se Jesus fosse... Tá gravado, meu irmão, não é memória minha, não, é só procurar na internet. Sim. Está lá dito, se ele fosse casado e tivesse filhos, o negócio dele ia ser grana. O evangelho seria diferente se Jesus tivesse sido casado. Aí fica todo mundo embasbacado com uma pessoa dessa natureza que, para mim, é para botar a mão na cabeça e expulsar o espírito maligno em nome de Jesus, sinceramente. É perverso aquilo. Uma vez eu conversei com um cara desse, e o problema deles é que eles acham que eles são cristãos e que entendem tudo de Jesus. E aí eles acham que houve novas revelações depois de Jesus. Isso é que é o problema. Jesus não basta. E aí eu citei aquele texto quando Jesus fala do buraco na agulha, que é mais fácil passar um camelo no buraco na agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? E aí o pessoal agora tem aquela falácia no sentido de falar assim, não, a agulha não é uma agulha. Mas não tem um problema. O que o texto tanto faz. Tanto faz, não muda o sentido do texto. Porque a agulha lá da porta estreitinha... Do mesmo jeito é difícil passar um camelo. Não passa também, meu mano. Tanto faz se era uma agulha do tipo que a gente conhece hoje. De costura, de um alfaiate, ou se a agulha da muralha, ela era feita para só entrar gente que se abaixasse. Se curvasse. E um camelo não passa, não cabe. Você chega, por exemplo, hoje na Igreja da Natividade em Belém, tem agulha lá até hoje. E você, humano, para entrar na Igreja da Natividade, tem que se abaixar. Sim. Para poder caber e passar. Camelo não entra. Por quê? Porque havia aquelas caravanas de assaltantes que vinham com os seus camelos e entravam nos lugares avassaladoramente. Então, o que é que eles fizeram? Fizeram aquelas portas onde cavalo, camelo não conseguiam entrar. No máximo, um ser humano podia entrar. E tanto faz se era uma agulha de cozer pano ou se é a agulha da muralha. Não entra no reino dos céus se não se converter. É como o jovem rico. Jesus o amou, mas deixou ir. Isso. E assim, o camelo passar pela agulha é um milagre, que é o milagre que aconteceu com Zaqueu, né? É até possível, mas é um milagre. Zaqueu é o camelo que passou pelo buraco da agulha. Claro, e tantos outros passaram, como o próprio texto lá de Lucas 17, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, cujo contexto é esse. Pedro perguntando, então, Senhor, quem poderá ser salvo? Se, para entrar no reino dos céus, o cara tem que ser uma figura despojada disso tudo e tal, Jesus disse o quê? Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Agora, o nosso amigo Zaqueu escolheu a boa parte. Metade dos meus bens eu dou aos pobres. Se alguma coisa eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. E Jesus disse o quê? Hoje entrou salvação nesta casa. Agora, esse evangelho da porta estreita, do caminho estreito, ninguém quer. Aí o pessoal fica achando que o evangelho da porta larga e do caminho largo é o evangelho que acolhe, por exemplo, o filho do pastor que é gay, que acaba se suicidando de agonia porque o pastor disse, se você falar eu te mato. E o cara entra em estado de culpa. Quem mais se mata por aí não é filho de ateu, nem de agnóstico, nem de ninguém, não. É filho de pastor. Filho de pastor, pastor. É, a mulher do pastor, a filha do pastor. Esse povo é quem mais morre. Assim como foi na pandemia. Que não, o vírus não entrará nos nossos templos, disse o Malafaia, e um monte de outros que fizeram coro com aquela idiotice cósmica. Pois bem, foi o grupo humano que mais perdeu gente na pandemia, foram os crentes. E dentre os crentes, os que mais morreram estatisticamente foram os pastores. Isso. Mas ninguém enxerga coisa alguma. No dia seguinte vira a página, tá tudo bem, passa o pano, não aconteceu nada, ninguém pensa. Vamos adiante. Então, até 95 ainda havia uma esperança. De 95 em diante eu olhei para aquela história toda, eu era presidente da Associação Evangélica Brasileira, comecei a me sentir cúmplice de sequestros, de pastores que mandavam sequestrar outros, até o cara assinar a transferência do campo ministerial para ele, com um templo, cadeira, crente e tudo, muito louco para todo lado, que contratavam pessoas para jogarem. É parecido com o crime, né? O dono da boca, o dono parecido não, o crime é mais honesto. Porque o crime não é praticado em nome de Jesus, a não ser agora o Complexo de Israel, que aprendeu com os pastores que é possível ser safado, mentiroso, malvado, maligno, diabólico e dizer que é de Deus.
Eles aprenderam com os pastores. Eles aprenderam com as igrejas. Eles não inventaram aquilo sozinhos. E olha aqui, de crime, no Rio de Janeiro, eu acho que eu entendo mais do que todo mundo. Porque eu fiquei décadas dentro de Bangu, dos presídios, visitando todos os morros do Rio, respeitado por todos os bandidos. E tanto quanto por governador, por senador, por todo mundo, eu transitei de ponta a ponta e transito até hoje. Sim. Outro dia eu estava num podcast no Rio de Janeiro, aí alguém veio e interrompeu com um telefone, uma chamada de vídeo. Aí eu olhei, reconheci o Adler, que eu tinha pastoreado muito em Bangu, quando Bangu era o presídio dos presídios do Brasil. O Beira-Mar não tinha nem nascido ainda, não tinha PCC, que só foi surgir na década, nos anos 2000, praticamente, aqui em São Paulo. Não tinha nada disso. Era o Comando Vermelho e o Terceiro Comando. Pois bem, era o Adler, falando comigo numa chamada de vídeo: ô reverendo, o senhor me batizou e não fique com vergonha, porque eu estou crente até hoje. E eu tenho um podcast que eu faço aqui da favela, queria que na próxima vinda sua ao Rio, o senhor viesse para ser entrevistado por mim, e mais o fulano Beltrano, aí deu o nome de todo mundo, dezenas que eu batizei, está todo mundo crente. E é de verdade, não é como Batizou esse... no presídio mesmo. Eu batizei em Bangu, na Frei Caneca, na Milton Dias Moreira, até em presídios que já foram implodidos, que não existem mais. Então, eu nasci há 10 mil anos atrás. Como diz o filósofo, Raul. Ó, quem faz o pastor? É Deus, o povo, a cultura? Ou o pastor é que faz as ovelhas? Quem que faz quem? Olha, quem faz de fato o pastor é Deus. Agora, quem corrompe o pastor, primeiro é ele próprio. Quando ele se internece, se encanta e se torna narcisista e se enche de glória pessoal, ou ele começa a pregar e fica pensando que o poder é dele, porque a maioria desses pastores só conhece a palavra graça como expressão semântica, mas eles não creem na graça, porque quem crê na graça de Deus não explora ninguém, não vive para o dinheiro, não vive para ficar rico, tem prazer em que cada um progrida, não acha que o dinheiro de Deus tem que ser posto em gasofilácio, sabe que se você for, como Jesus ensinou, andando pelo caminho, se você não deve se desviar do caído, como fez o sacerdote nem o levita, mas deve fazer como o herege samaritano, que Jesus não quis saber qual era a doutrina do cara. Ele era verdadeiro, porque a verdade é manifesta não através de doutrinas, mas da prática do amor, da fé que opera pelo amor, que levanta o caído, que cuida do caído, que atende o necessitado, que bota o dinheiro dele na estalagem e diz: quando eu voltar, se ele tiver te custado mais do que eu deixei, me fala, porque eu vou ressarcir tudo. O evangelho é abominado, infelizmente, nas igrejas. Eu procuro um DNA de Jesus na maioria das igrejas e não acho um único DNA de Jesus nas igrejas. Então não é um bom negócio falar de Jesus nas igrejas, hoje em dia. Olha, eu passei 30 anos da vida, desde 18 anos, quando eu entrei na televisão, de graça, nunca pedi nada a ninguém, sempre me levaram. E eu terminava os meus programas em rede nacional para todo lado. É que a moçada é muito nova, esqueceu de tudo, não sabe de nada, e esse país não tem memória. Sim. Não tem memória nenhuma. Você tem que repetir tudo outra vez. Parece que o que eu estou contando aqui, que devia estar escrito em tudo que é lugar, eu tenho que repetir, porque não há memória. Pois bem, eu terminava os meus programas durante 30 anos ou mais, dizendo: procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa. Você deve lembrar disso. Você era jovem, novo, mas você devia assistir o programa Paripense, que estava em todos os lugares, e até na TV Globo, de graça. Eu abria a programação da Globo todo sábado de manhã, de graça, a convite deles. Eu tinha uma sala dentro da Rede Globo. Como aconteceu isso? Para atender pessoas. Porque a Globo sempre foi para os evangélicos, não, né? Ela sempre foi assim para os Malafaias, para os Macedos. Comigo, não. Comigo ele sempre seria esse cara, diz coisa com coisa, a gente quer ele perto da gente. Quem me levou lá a primeira vez foi um convite do Dr. Roberto Marinho, quando ainda vivia. Depois eu fiquei amigo do João Roberto, que é o presidente da Globopar, um dos filhos dele, por causa do movimento Viva Rio, que éramos Betinho, Rubens César e eu, tocando aqueles projetos sociais no Rio de Janeiro, e eu com um monte de projetos, incluindo a Fábrica de Esperança. Mas hoje em dia você investir dinheiro em pobre necessitado é jogar dinheiro fora. Para a cabeça desses caras, eles querem que o pastor tenha uma Ferrari, que quando pare na porta da igreja tenha um tapete vermelho para ele entrar cheio de brilhantina, adorado como uma divindade. É um negócio nojento, diabólico, mas ninguém enxerga isso. O herege sou eu. O herege é Jesus. Eles só não mandam me matar porque a Constituição não deixa. E eles seriam presos. Mas se fosse há algum tempo atrás, com menos proteção constitucional, cara, eu já tinha sido eliminado há muitos anos. Você me lembrou o padre Júlio Lancelotti, porque ele falou assim,
quando vocês quiserem me matar, vocês vão conseguir. Porque eu sou um padre, eu tenho mais de 80 anos e eu não vou lutar contra. Então, quando vocês quiserem me matar, vocês vão conseguir. É fácil, né? Ele falou, ele só sobrevive pela graça de Deus. Falou, eu tô lá, eu dou café da manhã todo dia pros moradores de rua, 6h30, na capelinha de Belém lá. O cara tá lá, tá lá. Então é Deus que guarda ele, né? Porque eu nunca vi um cara que tem tanta gente odiando ele pelo trabalho que ele faz com os moradores de rua, cara. E depois do fenômeno bolsonarista, aí é que ele ficou odiado mesmo. Mais ainda. Como eu, durante aquele período, foram milhares e milhares e milhares, não é hipérbole. Ameaças. Não, ameaça eu nem ligo, porque eu tô vendo, a minha casca é muito grossa. É. Eu tô vindo lá, andei com os dinossauros, meu irmão. Sim, São Sebastião sabe que uma flecha a mais em mim não significa coisa nenhuma. Quebra quando entra, pá, arrebenta, eu não sinto nada. E eles sabem que eu também não sinto nada. Agora, foram embora me chamando de diabo, anticristo, de tudo que podiam me designar. E eu me importei? Não, tô aqui, vivo, alegre. 70 anos de idade com o evangelho queimando, ardendo no meu coração com toda a força do poder de Deus, e vai ser assim até o último dia da minha vida. Agora, eles odeiam. Como Paulo diz, nenhuma novidade. Todos quantos queiram viver justa e piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Uma das mensagens mais recorrentes de Jesus para os seus apóstolos foi: sereis perseguidos, sereis odiados. Isso está repetido nos sermões escatológicos. Se não acontecer, isso está errado. Está errado. É sinal de que assim fizeram com os falsos profetas que viveram antes de vós, que são os que vivem adulando e sendo adulados. Mas se você prega o evangelho, meu Deus, Caio, eles vão te odiar. Não sei se eu vou conseguir estruturar a pergunta, mas é uma coisa que você estava falando dos bons tempos, dos anos 70, anos 80, do evangelho. Eu não sei se serviu de base, é o contraponto que eu quero fazer, se esse evangelho pregado com transformação, evidentemente com comportamento moral, aceito pela igreja. Aquele tempo não pode fumar, não pode beber, não pode dançar, não pode se divertir, não pode ter vida. Esse tempo onde o evangelho, o crente era conhecido pelas exterioridades farisaicas. Exatamente. Pelos filactérios, pelo tipo de roupa, por isso ou por não aquilo. serviu assim de um recalque naquele tempo. E agora essa geração tá saindo de uma forma um pouco diferente, mais neurótica, mais, como eu posso dizer, tá colocando essa pulsão que eles perderam. O sintoma emergiu na história. Exatamente. Entendi. Agora tá vindo na história por conta de um recalque eu acho de outras que décadas. o possível recalque, o tempo do possível recalque já passou faz tempo. O que se instituiu foi a canalice geral mesmo. Foi a falta de caráter. Foi a morte da alma. Foi a mentira e a fachada, exatamente como Jesus diz em Mateus 23, ai de vós, fariseus hipócritas, que dais uma volta ao mundo para fazer um prosélito e o tornais 2 vezes mais filhos do inferno do que vós mesmos. Na realidade... Tá ali, tá escrito, né? Tá escrito. E tem muito mais. Eu citei um verso no meio de uma multidão de versos esmagadores que encurralam todos os demônios travestidos de líderes cristãos nas igrejas, os mentirosos, usando o nome de Jesus e mentindo em nome de Deus, todos os dias tomando o nome de Deus em vão e fazendo uma geração que fica cada vez mais piorada. Geração após geração eles pioram, eles não melhoram. Alguns deixam, aí o cara diz, não, ele foi salvo porque ele usava crack e não usa mais. Parou de usar crack, mas se tornou um craque da mentira, do engano, do engodo, da malícia, da maldade, da ambição, da ganância, do amor ao dinheiro, da promiscuidade, da traição. Aí, meu Deus, o crack, que é um horror, fazia menos mal a ele, fazia mal ao corpo dele, do que essa outra droga, licenciada dentro da igreja, que está presente em todo lugar e é adulada nos púlpitos. Agora, quem quer que esteja nos vendo está dizendo, olha o herege falando. Agora, eu sei que eu estou falando a palavra do Evangelho de Jesus, sei que os principados e potestades me aplaudem nos céus, sei que o Senhor Jesus está aqui em mim e que a presença dele está entre nós. Agora, eu não estou preocupado com ninguém, eu não vim para querer maiorias humanas. Eu, com Jesus, sou maioria no planeta inteiro. Sozinho, sou mais do que o mundo inteiro que venha contra mim, porque mais são aqueles que estão comigo do que aqueles que vêm contra mim, e maior é aquele que me habita do que todo o contingente dos que queiram me destruir, me enfrentar, ou me caluniar, ou me associar a qualquer coisa mentirosa, maligna e pervertida. E o meu coração nem estremece. Eu durmo em paz, eu sei em quem tenho crido, sei que Ele é poderoso, sei que o meu depósito está guardado, sei que nada pode me separar do amor de Cristo,
nem homens, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem morte, nem vida, nem qualquer outra criatura de qualquer natureza ou dimensão ou mundo paralelo, nem demônio de nenhuma casta ou poder, nada. Eis que eu vos dei autoridade, eu recebi, pratico, e eu nunca vi demônio não correr de mim. E não é por causa de mim, é por causa da graça de Deus em mim. É o mais valente vivendo em mim. É o poder do mais valente me habitando que apavora infernos. Por isso, inferno para mim não me diz nada. Eu entro e saio e acho pastagem. Que é legal que eu entro com ele e saio com ele. O Caio vai falando o texto bíblico, né? E aí eu acho engraçado que tem gente que fala, olha o que esse herege falou. Aí você fala, o cara acabou de citar Romanos 8. E aí ele conhece tão pouco que escandaliza ele você falar exatamente. O texto. Fica achando que eu tô com ufanias pessoais. Foi Paulo quem disse isso. O cara citou Romanos 8 inteirinho. Impressionante isso, né? E as pessoas, não, olha aqui, herege, olha essa palavra. Não, isso aqui é Bíblia. Isso aqui é Jesus falando. É igual quando você prega sobre Jesus na igreja e o pessoal se escandaliza, né? Como se você estivesse falando um absurdo, né? Exato. E você tá falando o que Jesus falou, né? Tá ali, tá claro. E a igreja não consegue, embora tenha a Bíblia hoje, de todas as formas, Ninguém no celular, lê. ninguém lê a Bíblia. Não, ninguém E lê. quando lê o Velho Testamento. Lê o Velho Testamento. E do Velho Testamento eles adoram aquilo que foi vencido na cruz. Que é o escrito de dívida que Paulo diz em Colossenses no capítulo 2, do verso 13 em diante, o escrito de dívidas que havia contra nós e que constava de ordenanças, o qual foi inteiramente removido e encravado na cruz. E tendo despojado os principados e potestades, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Agora, o pessoal não quer saber disso. Eles querem saber de pombinha, sacrifício, dízimos e ofertas, o tamanho da saia da menina, porque são todos os tarados que não podem ver uma coxa que ficam doidos, promíscuos. Não pode deixar a tua esposa visitar certos gabinetes pastorais porque é perigo de promiscuidade ou de atentado ou de abuso ou de tentativa de abuso para todo lado. Antigamente isso era em alguns grupos. Hoje em dia eu vejo que nem as igrejas históricas escaparam. Sim. Igrejas que antigamente você não podia imaginar que alguma coisa dessa natureza fosse acontecer. Hoje em dia a pastorada se acostumou na prostituição, na promiscuidade, na mentira. E o maior dom não é o amor, é o dom de encobrir. Aí eles encobrem muito bem. E como o crente não quer saber de verdade também, ele só quer saber de gritaria. Antigamente, quando você via um cara revirando o olho, se tremendo todinho assim, você dizia, tá histérico, histriônico, isso, aquilo, em último caso era demônio. Hoje em dia não, é sinal do Espírito Santo. Que loucura, né? Loucura total, é maluquice absoluta. Agora, o herege sou eu, e com muito prazer. Ô, Caio, eu vi um texto seu uma vez sobre aquela época do dente de ouro, né? E aí... tem uns movimentos que o pessoal fica com a mão dourada, não sei o que lá. E aí agora eu tô vendo um pessoal falando um negócio de pena de anjo. Pena de anjo? Pena de anjo. Tipo assim, do nada acha na roupa como se fosse peninha. um fiapo de uma linha e falando que é pena de anjo. Eu queria fazer as perguntas. Primeiro, o que você acha disso? E Primeiro, se isso existe? Sabe a primeira pergunta? É cadê o dente de ouro? Mas era Você verdade? encontra alguém ainda te apresentando um dente de ouro? Não. Porque era mentira. Era mentira, Caio? Não existiu isso, então? Nunca houve. Você imagina, se Jesus fosse dar um dente pra alguém, ele dava um dente de verdade. É. Ia botar um Dente de ouro pra quê? Boa. Você matou a charada. Dente de ouro é uma coisa muito humana, né? É muito brega também, pelo amor de Deus. É o Jesus rapper americano, né? Eu tive a experiência de ver isso. Eu também. Eu vi isso. Pra todo lado, na década mas a de questão 80, início por da que que não década de permaneceu, 90, tinha né? muito. Por que não permaneceu? Porque não era verdade. Será que Sabe era o que eu me demônio dei o isso na trabalho? igreja? Demônio. Mas Demônio. você viu aparecendo, Não, né? eu vi. Aparecia de verdade? Surgia. Você estava conversando, daqui a pouco o cara dizia, olha aqui, eu tô com um dente de ouro. Em Aí, reuniões e tradicionais, eu vi. houve situações em que eu disse, olha, espera aí, botava a mão na cabeça, orava com o cara e o dente de ouro desaparecia. Em nome de Jesus. Eu cheguei a me dar o trabalho de pegar um cientista odontológico que me falou que ele tinha uns clientes crentes que estavam chegando lá com dente de ouro. Aí eu falei, me faz um favor, tira samples, tira pedaços dos dentes de ouro e manda examinar num laboratório de primeira categoria. Isso foi feito, então. O material do mais fajuto possível era o dente de ouro, não ficou nada, a cárie reapareceu, era tudo mentira. Agora, crente adora uma mentira. Mas é possível acontecer algo assim, ainda que seja por ordem de demônios? É possível? Claro, demônio sim. É possível. Demônio opera para todo lado. E
Tanto mais quanto seja uma coisa que impressione as pessoas, mais os demônios se refastelam. E que seja uma validação. Você veja como Jesus, o tempo todo, o pessoal estava pedindo a ele sinais, e ele disse, nenhum sinal me será dado, senão do profeta Jonas. Ou vocês creem na ressurreição, ou bye-bye. Porque você imagina, você está fazendo uma pregação totalmente contra o evangelho, mas surge dentes de ouro. É uma validação de que o que você está falando é verdade, né? Exatamente. Para as pessoas que estão vendo, aquela igreja é uma igreja de Deus. Porque o João de Deus era um apóstolo do Senhor, se a gente for levar isso em consideração, né? Porque havia curas atestadas, inclusive medicamente falando. Agora, não foi o que Jesus disse em Mateus 7? Nem todo o que me diz, ele não disse nem todo aquele que diz, mas me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Naquele dia haverá muitos dizendo, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos milagres, praticamos exorcismos e o que quer que queiram. Todavia eu lhes direi, apartai-vos de mim, malignos. Eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Só há um sinal de Deus na vida humana. É o fruto do Espírito Santo, meu amigo. É amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, coisas contra as quais não existem leis, nem de Moisés, nem de Hammurabi, nem de ninguém. Quem quer que viva isso, vive acima de legislações, acima do juízo humano, acima de qualquer coisa, mas eles não querem isso. Eles estão querendo mais naturais, que são os espirituais, que é amar, que é ter a paciência, o domínio próprio. Eis que eu vos mostro um caminho sobremodo excelente. Mas eles não, parece que aquilo não entra neles. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu tenha fé a ponto de transportar montes, ainda que eu tenha toda a sabedoria, todo conhecimento, todo discernimento, ainda que eu dê meus próprios bens aos pobres, entregue meu corpo para ser queimado, tudo isso, aquela lista de coisas chocantemente extravagantes. Todavia, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Mas aí eles preferem ficar com qualquer fajutice horrorosa, plástica, mentirosa, do que com a genuinidade do Evangelho de Jesus. E o herege sou eu, com todo prazer. E o herege sou eu. Cara, o C.S. Lewis, ele trata um pouco disso no Cristianismo Puro e Simples, que ele fala que não se orgulhe de ser chamado por alguém cristão antes de certificar de por que ele está te chamando de cristão. Porque se ele está te chamando de cristão porque enxerga em você um homem bom, bacana. Mas provavelmente não é por isso que ele está te chamando de cristão. É porque ele enxerga em ti um religioso, que não perde o culto, que dá o dízimo, essas coisas, é um cristão. Agora, o próprio C.S. Lewis, que é uma pessoa que já abençoou muito a minha vida, especialmente no início da minha conversão, com quem eu aprendi bases importantes e, sobretudo, aprendi mais do que bases, eu aprendi o poder e a liberdade da imaginação criativa. Muito legal. Lendo os livros de ficção dele e a imaginação, ele e o Tolkien, que eram grandes amigos. Aliás, foi o Tolkien quem evangelizou o C.S. Lewis, que era um ateu. Tolkien católico evangelizou o C.S. Lewis, e cristão anglicano. E isso nunca foi um problema para eles. C.S. Lewis era um dos maiores ateus da época. Era cético ao extremo. Agora, você veja como isso é forte, a cultura. O nome do livro dele é Cristianismo e Nada Mais. Um cara que era professor de história, que tinha a obrigação de acabar com essa palavra cristianismo, porque ela era uma designação que nascera com o imperador Constantino. Você não tem uma única menção dessa palavra antes de Constantino, só havia evangelho. Ele poderia ser Evangelho Puro e Simples o nome do livro. Evangelho Puro e Simples, era só isso. Verdade. Como eu vejo aí alguns pastores até sérios, até hoje, usando essa terminologia, sem de maneira alguma associarem ao nascedor, ao berço pervertedor do evangelho de Jesus. Quem perverteu o evangelho foi o cristianismo. É por causa do cristianismo que evangelho virou qualquer outra coisa menos aquilo que caracteriza a vida, o ensino, a encarnação, a gestuação de Jesus, conforme a gente lê nos textos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu não preciso de nenhum outro evangelho. Esses 4 me bastam. E olha, que eu já li o de Tomé, de Maria Madalena, de Bartolomeu, desse povo todo, que foram evangelhos gnósticos, a maioria deles, produzidos 300 anos depois, 200 anos depois, só para agradar. Foi um Cristo construído para conformidade da filosofia adotada por aqueles grupos. Aí hoje eu vejo os garotos aí que não saíram nem do cueiro ainda na internet. Qualquer idiota pode ir para a internet e falar qualquer besteira. Aí pega um texto grego que qualquer um pode tirar de qualquer lugar na internet. Não é preciso mais saber grego hoje em dia. Se você escrever lá, qual a palavra grega para isso? Vai lá o idiota.
Aí diz, porque no grego isso significa isso e aquilo, ele faz as aplicações mais estapafúrdias desse mundo. Aí o povo diz, uau, ele sabe grego. E daí? Ele não sabe o evangelho. Como outro dia eu estava vendo um pastor... Ele nem sabe se o comentário bíblico está certo. Porque ele não tem conhecimento para conferir. conferir. Não tem conhecimento da palavra. Outro dia eu estava vendo um pastor Não tem parâmetro. com um baseado aceso, o pastor dizendo, eu vim ao mundo para ser antifundamentalista. Eu vim ao mundo para pregar o evangelho de Cristo Jesus, não foi para ser antifundamentalista. Eu sei quem é esse cara que você está falando, eu vi esse vídeo também. Aí soprando o baseado dele lá, o beck dele... E aquilo ali é evangelho da libertação, pelo amor de Deus. É porque eu sou um velho crente de verdade, porque no tempo que eu era moço, eu talvez procurasse e desse uma surra nele. Porque eu vou te dizer, eu tenho encontrado alguns meninos que eu já tive até esperança de que o evangelho entrasse neles, porque eram jovens e não eram legalistas. Não eram daquele tipo que diziam, não, quem é crente não fuma, não dança, não bebe, não joga e não faz isso. Até um manequim de loja também não faz nenhuma dessas coisas e está mais morto do que qualquer zumbi. O evangelho é pelo não, né? Só pelo que você não faz. E aí, conclusão, aí você começa a conviver e descobre que o cara diz, não, o negócio é poliamor. Eu já convenci a minha mulher que ela pode transar com quem ela quiser, eu posso transar com quem eu quiser, desde que a gente não termine o casamento e crie os filhos juntos. Aí você vai espremendo, cara, você vê que não sobrou uma oração na alma, não sobrou piedade, não sobrou quebrantamento, não sobrou joelho dobrado, não sobrou aquela vida com Deus apaixonada, não sobrou nada. Ele só não é fundamentalista, ele só não é bolsonarista, ele só abomina o Silas Malafaia, mas não ama Jesus, não ama o evangelho, não pratica a palavra. E quando eu digo palavra, eu estou falando da única palavra verdadeira, que é Cristo Jesus encarnado. Não é a lei de Moisés, que Paulo diz que entrou em caducidade, que o escritor de Hebreus diz que caiu em obsolescência. Quem lê 2 Coríntios, todo ele designado pelas leis de Moisés. E Paulo diz, enquanto eles estão na lei de Moisés, tem um véu nos olhos e eles não enxergam o evangelho. Até que Cristo é iluminado, o véu lhes é tirado. Nesse dia eles compreendem a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas o herege sou eu, com todo prazer na presença de Deus. Cara, é uma tristeza danada a gente ver o que está acontecendo. Agora, como a minha igreja não está presa a nenhuma forma de institucionalidade religiosa, eu já fui para os gentios, como Paulo fez, há muitos anos. Quantas vezes Paulo foi a Jerusalém? Foi 2 vezes, depois de convertido, e uma delas para ser preso. Ele mesmo diz, eu me converti e não subi para os que estavam em Jerusalém antes de mim. Ao contrário, ele foi para o deserto da Arábia e ficou em solitude 3 anos em oração. E ele diz, carne e sangue quem me revelou, mas foi o Espírito, mesmo Cristo que resplandeceu a luz, como no início da criação do mundo haja luz e houve luz. Ele diz que o que aconteceu com ele na estrada de Damasco foi a mesma coisa. Ele existia uma existência caótica quando Cristo veio e disse haja luz, e houve luz. E aí a iluminação do conhecimento da glória de Deus resplandeceu na face de Cristo para ele, citando Gênesis como uma aplicação existencial para a vida dele. Agora, meu Deus, ninguém lê nada, ninguém quer saber de nada, o pastor chega lá e quer amém ou não amém, não sei o que e tal, aí quem é que vai beijar o pé da minha mulher, quem é que vai fazer isso, quem é que vai botar mais dinheiro, e eles chamam isso de igreja crescendo. Para mim isso é igreja morrente, já morreu, já está sepultada e não sabe, tem nada de Jesus aí. Eu encontro entre os gentios, entre os que não querem botar o pé dentro dessa igreja, uma quantidade enorme de crentes que me ouvem e me entendem na hora, que abraçam o evangelho na hora, que amam a Jesus e dizem, é isso que eu quis a minha vida inteira e não sabia. Esse é o meu povo, essa é a minha igreja, tanto quanto foi a de Paulo. É para esses que eu me sinto cada dia mais enviado. É para o mundo, e não para dentro desse gueto, desse covil de salteadores, que Jesus fez um azorrague para expulsar todo mundo de lá, porque não tem nada bom ali, a não ser o planejamento da morte do evangelho. Caio, você citou o anjo do mal, né, que aparece em forma de serpente, né, no Éden. O texto de Gênesis, você enxerga ele como simbólico ou literal? Aconteceu aquilo lá? O Adão e Eva estiveram diante de uma cobra falante? Tanto faz. Então, mas é igual a agulha do rico. Não, eu também acho isso. Mas você acha que tá mais pro simbólico ou tá mais pro literal? Olha, para mim, com toda a aculturação
de 51 anos de evangelho, de convertido, de leituras e leituras e leituras, está mais para uma descrição arquetípica. Arquetípica, eu também acho. Psicológica. Mas é tão pouco importante, é tão irrelevante, é tão sem significado. Todavia, Gênesis 6, quando fala daquela invasão terráquea pelos Benai Elohim, pelos filhos de Deus, os anjos, possuindo as mulheres, aquilo é mais literal do que a igreja quis aceitar. O judaísmo aceitou como literal durante muitos anos, quase a existência toda do judaísmo, e a igreja aceitou como literal até Agostinho. Agora, Agostinho foi um cara sexualmente traumatizado. Ele foi muito devasso. Ele não teve a bênção de ter sido um devasso como eu, que se converteu sem nenhum trauma religioso, nenhum trauma de sexualidade. Ele ficou traumatizado. Ele era um homem ali do 6º século. Então era outro tempo. Era outra concepção. E ele desenvolveu um trauma. Foi ele que introduziu a ideia de que aquilo ali era a descendência de Sete versus a descendência de Caim, numa forçação de barra exegético-hermenêutica extraordinária. Por quê? Porque mais de 1.500 culturas do planeta Terra contam exatamente a mesma história de Gênesis 6. Como mais de 1.500 culturas do planeta Terra que não se falavam entre si, já não era uma Pangeia, a Terra já com Atlântico, Pacífico, com todos os oceanos e separações entre povos, cada um sem saber da existência do outro, contam a mesma história do grande dilúvio, isso todas. Né? Várias culturas como falam, né? Hoje em dia, com arqueologia subaquática, você sabe que tem mais de 200 cidades amuralhadas, perfeitas como as pirâmides do Egito no Mediterrâneo. Eu estava explicando a história do nome do meu filho para minha esposa, no sentido arqueológico. Meu filho é Guilherme Tel. E o Tel não vem lá do pensamento lá do escandinavo, dos suecos. Vem mais do pensamento daquela palavra que é Tel Arbana, que são escavações arqueológicas, e você vai vendo então exatamente as civilizações que aconteceram ali embaixo. É exatamente isso que você está falando. E ela não acreditou na história. Eu estava contando para ela, você está inventando essa história para mim. Não, Lu, é isso mesmo. Até que nós estávamos indo para o encontro na mesma noite, e tinha um professor de arqueologia da USP. E eu estava conversando com meu amigo, então tem um professor de arqueologia, você que gosta de arqueologia? Daí ele chamou o professor, vamos resolver o problema agora. Daí eu perguntei para ele explicou para ela. Tel Armana é uma fatia, é uma escavação. É um layer. Um layer. É um layer arqueológico. Como eu estou vindo agora de Göbekli Tepe, Karahan-Tepe, Derinkuyu, na Turquia. Fui lá gravar e levei um grupo de irmãos e produzi um documentário que está sendo editado. Legal. Você faz viagens ainda, Caio? Faço. Para Israel vai ter, Caio? Eu quero ir na sua Israel. Eu estou boicotando Israel enquanto Netanyahu estiver no poder. Tá. Depois que ele parar, depois que acabe esse genocídio diabólico, eu não dou um centavo para Israel. Para esse sionismo maligno que está lá matando gente todo dia, diabolicamente. Eu não quero ser parceiro nem cúmplice dessa maldade. Mas eu estou levando gente para Israel desde a década de 70. Eu já levei milhares e milhares de pessoas. Os governos anteriores de Israel, que não eram sionistas, eram governos de pessoas de cabeça boa, não é? De Golda Meir, de Yitzhak Rabin, de Shimon Peres, de Moshe Dayan. Eram pessoas amigas dos árabes e dos palestinos, que queriam um convívio, uma boa convivência, que aceitavam a ideia de 2 estados com Jerusalém dividida como capital religiosa de ambos os grupos. Tanto é, por que a maioria das embaixadas, ou todas as embaixadas praticamente até o dia de hoje, tem a sua capital em Tel Aviv e não em Jerusalém? Porque até o sionismo recente, o lugar onde se deveria colocar uma embaixada era em Tel Aviv e não em Jerusalém, porque Jerusalém supostamente seria ainda a capital de 2 estados, o ocidental dos judeus e o oriental dos palestinos, como a cidade é dividida assim. Você anda lá e você vê a mesma divisão, está lá, tem um lado que é só palestino, tem outro lado que é de judeu. Não custava nada continuar a ser assim. Aí veio esse sionismo radical, que é um negócio maligno, demoníaco, dos senhores da guerra, que querem matar mesmo. Eles, assim como os iranianos querem destruir Israel, Israel de Netanyahu e companhia, querem acabar com todos os palestinos. Eles só não querem acabar com todos os árabes porque tem bons negócios a fazer com o mundo árabe. Agora, eu tenho uma coisa que eu não sei se algum de vocês aqui sabia. Israel já tem bomba atômica desde o tempo da Guerra dos 6 Dias. Você pode acreditar num negócio desse? Pois é. Bomba atômica desde o tempo da Guerra dos 6 Dias. E aí, o primeiro-ministro, quando Egito, Jordânia e Síria vieram e atacaram concomitantemente Israel, e eles achavam que iriam perder aquela guerra, que não tinham condição de vencer, foi uma guerra, inclusive, onde houve inúmeros milagres de manifestação de anjos no deserto.
e tinha gente orando, gente de joelho. Havia uma piedade judaica, israelita, que não era ainda essa sociedade israelense. Porque uma coisa é o israelita, outra coisa é o israelense. É outro departamento. Pois bem, tinha muita gente pedindo misericórdia a Deus. Houve muito milagre. Mas o primeiro-ministro, com certeza de que eles iriam perder a guerra, eles apelidaram a operação de Operação Sansão. Olha só a ironia. Sansão se suicidou em Gaza, puxando o templo sobre si mesmo e matando mais gente na sua morte do que matou em vida, 5.000 pessoas. Pois bem, apelidaram de Operação Sansão porque seria suicida. Se eles começarem a vencer a guerra, a gente explode a bomba atômica. E aí o que vai acontecer? Vai ser uma bomba de megatons menores, para não destruir tudo em volta, mas vai produzir a cessação imediata da guerra e uma radiação que vai matar um monte de gente, deles e nossos também, mas a gente vai fazer isso. Para você ver até onde pode chegar essa história do culto sionista à terra, ao chão. É culto ao chão. Quando Jesus respondeu à samaritana e acabou com o culto ao chão, acabou com o sagrado. Jesus é anti-sagrado. Jesus é pró-santo. E santo é tudo aquilo que é recebido com ação de graças, é santo. É como em Atos 10, Pedro ouviu: o que Deus santificou, não consideres comum e imundo, e o que estava dentro daquele lençol. Sacralizou Israel, né? Com as bandeiras hasteadas de Israel. E aí tá tudo que é igreja, é uma idolatria horrorosa, maligna. O que é o Israel, na demoníaca, não sabem nada. E a confusão do Israel bíblico com o Israel de hoje também, né? E o Israel bíblico nunca teve virtude nenhuma. O Israel bíblico passou a vida apanhando porque não se convertia da idolatria. Eles adoravam Axera, Jeová era casado com Axera, era Baal, que eles davam mais culto a Baal do que ao Senhor. Toda a história bíblica é anti-Israel. O pessoal lê e não entende que Israel é o vilão o tempo todo do Velho Testamento. São eles que matam todos os profetas. A maior parte dos reis de Israel são idólatras, perversos, malignos, que não queriam absolutamente nada com Deus, é que não leem também nem a história do Velho Testamento, nem 1º, nem 2º Samuel, nem 1º, nem 2º Reis, nem 1º, nem 2ª Crônica, não sabem nada de coisa alguma. Só os que os pastores dizem, e os pastores também não sabem nada. Eles querem faturar grana levando gente para Israel, porque pode dar um bom dinheiro se o cara explorar bastante o crente por lá. Então, pois bem, aí tem trazer as águas dos rios pra vender água fluidificada, não sei o quê. Aí batizar os caras, você batizar de novo no Jordão. E anda no pior lugar do Jordão, onde a água é podre. Eu nunca batizei ninguém, povo ali naquele lugar da saída do Mar da Galileia, porque o Jordão começa lá no Hermon, corre, entra no Mar da Galileia, sai do Mar da Galileia, onde tem um centro de tratamento de água que cheira mal pra caramba. E é lá que os crentes afogam os outros batizando ali. Eu sempre, quando me pediram para batizar, os batizei na nascente do Jordão, onde a água é limpa. Aí o pessoal diz, escuta. O pessoal vem apodrecido. Mas por que não batiza lá onde João Batista batizava? Lá embaixo, já na região sul, foi porque no tempo de João Batista, 2000 anos atrás, a água era limpa. Sabe hoje não é, meu amigo. Eu batizo em água limpa, sabe não que seria em esgoto. Uma sketch legal? Um cara de 2020 indo conversar com os apóstolos. Aí eu falar, cara, você acredita que vão vir aqui e vão batizar pessoas aqui no Jordão? Vão dizer que o vinho de Jesus não tinha álcool? Eu acho que é coisa que nem eles imaginaram, nem imaginaram que iam fazer isso. Não, ninguém imaginava nada. Mas você pensar, a igreja ela tá coerente com o Israel de hoje, porque o Israel de hoje é intolerante, não aceita Palestina, tá jogando bomba. É uma igreja bem voltada pro trumpismo, né? Pra direita de Trump, pra direita bolsonarista. Uma igreja intolerante. Então acho que a bandeira tem que continuar lá. Tá assim na iminência de se tornar marsalina. Exato. E é tudo torto, tudo podre. O que é bom, eles não gostam. Eles não gostam do que é bom. É o que os profetas disseram. Nenhum profeta morreu de velhice. Todos eles foram mortos, interrompidos pela religião de Israel, pelos sacerdotes, pelos falsos profetas vendidos aos reis. Tudo se repete e ninguém sabe de nada. Você, por exemplo, se a gente for pensar em uso capião, os árabes têm muito mais direito àquela terra do que Israel, que passou 70% do tempo da sua existência em exílio, cativeiro e distante. Sim, e eles permaneceram lá. Então, se for uso capião, o uso capião é dos filhos de Esaú, o uso capião é dos filhos de Ismael, o uso capião é de quem viveu, habitou e nunca saiu de lá. E aí eles, por causa do trauma do Holocausto, e quando houve o Holocausto, quem é que quis ficar com os judeus no ocidente da terra? Ninguém. Os Estados Unidos não quiseram ficar com os judeus, só com os milionários. A Europa não quis ficar com os judeus. Ninguém quis ficar com os judeus. Puseram dentro dos barcos, mandaram para lá e disseram se virem.
Aí já tinha, nunca deixou de haver uma população judaica lá. Mas sabe o que acontecia com essa população? Eles viviam irmanada e pacificamente com os beduínos, com os palestinos, com os árabes, que eram todos irmãos deles. Eles viveram. Quem guerreou com os islâmicos foram os cristãos dos cruzados, dos reinos católicos da Europa, dos 4 reinos europeus. Não foram os judeus que guerrearam com os islâmicos. Ao contrário, você lê o Corão, eu já li 4, 5 vezes, você vê Maomé dizendo, na dúvida, consultem os irmãos dos livros mais experientes do que vocês. Está escrito no Alcorão. E eles conviveram em paz. Eu comecei a ir a Israel logo depois da guerra do Yom Kippur. E a facilidade era absoluta. Você andava de avião, de ônibus. Eu ia do centro de Jerusalém para Hebron em ônibus palestino. Ou ia para qualquer outro lugar do mundo habitado ali naquela região, pelos árabes ou pelos palestinos, com a maior tranquilidade. Tanto quanto eu ia para Galiléia em ônibus de linha dos judeus. E judeus e palestinos conviviam, eram irmãos. Os meus amigos judeus me levavam para comer a melhor comida de Israel ou da Palestina, que era sempre árabe. Porque a comida judaica não é essas coisas. Cá para nós não é boa. Não tem gordura de porco. Tem. Não tem Mas bacon. o árabe também não tem, mas tem tempero. Tem tempero. Tem molho, tem charme, tem cominho, tem muita coisa boa. É uma cozinha deliciosa. Eu tenho grandes amigos judeus lá em Israel. Mas hoje em dia os meus melhores amigos são palestinos. Inclusive meu chofer, há anos lá em Israel, se chama Jesus, Issa. É o nome dele. É um árabe? É um palestino. E que eu não vou, eu sou proibido de sair de lá antes de ir na casa dele, de orar com a família dele toda. Os filhos, vi os filhos crescerem, se formarem na Universidade Hebraica de Jerusalém. A mulher dele é uma linda que faz comidas extraordinárias e ele é um chefe de cozinha maravilhoso. Eu e minha mulher entramos em estado de quando a gente vai à casa deles comer aquela coisa maravilhosa. Caio, aqui se dá, por exemplo, na década de 80, por exemplo, eu estou pegando a minha experiência de escola bíblica dominical. A gente ouvia dizer que os islâmicos praticamente eram os algozes, eram que fazia frente ao evangelho, eles estão crescendo, e tomados pelo grupo árabe. Então, sempre se criou no meio da igreja que árabe, palestino... Muito a ideia de que eles são terroristas. São terroristas. É a mesma coisa com os comunistas de hoje em dia. Você sabia que eu sou comunista? Porque eu prego amor, misericórdia, compaixão, graça, tudo isso você é comunista. Por causa do apóstolo Olavo de Carvalho, que acabou com a cabeça desse povo todo. Eu imagino que Jesus seria chamado de comunista. Totalmente. Né? Eles matariam várias vezes Jesus, não era uma vez só, não. Sim, então, é pelas mesmas razões. Porque para cada grupo radical, que são minorias, os grupos radicais terroristas, que se tornaram, não tinha terrorismo antes de Israel se negar a fazer logo a partição de 2 estados e instituir Jerusalém como capital espiritual para os 2 grupos. Que tinha sido conseguido já meio do caminho por Jimmy Carter, que foi atrapalhado pela prisão dos reféns no Irã, e depois o Bill Clinton conseguiu, quando botou o Arafat e o Yitzhak Rabin juntos com o Shimon Peres, assinaram um tratado para deflagrar o processo. Aí o que os judeus fanáticos sionistas radicais fizeram? Mataram Yitzhak Rabin e abortaram o processo. Aí houve a radicalização. O Likud era um partidinho pequenininho, de 8% da população, ou de representação no parlamento. O resto era todo feito de gente de cabeça aberta. Aí começou a crescer a radicalização religiosa, até que chegou ao ponto que para poder fazer um primeiro-ministro, o primeiro-ministro tinha que ficar de 4 para o Likud e para os partidos de extrema-direita sionistas. Mas o povo não sabe nem distinguir semita de sionista. Não sabem. Semita é todo mundo que vem da descendência de Sem, filho de Noé. Então, todo árabe é semita, todo palestino é semita, todo beduíno é semita. Aquela população inteira do Oriente Médio é semita, tanto quanto os judeus. Aí eles pegaram e transformaram a expressão antissemita como uma expressão anti-judeu, quando não é. Antissemita é todo mundo que não gosta de judeu, nem de árabe, nem de palestino, nem de ninguém. Sionismo é outra coisa. É uma ideologia política de quem diz a terra é nossa por causa da lei de Moisés. E Moisés disse que é para tomar tudo de Dan a Berseba. E foi o que eles nunca conseguiram fazer. Exclusivismo radical. Radical, nunca conseguiram fazer. Toda vez que fizeram foram expulsos. Até que depois que mataram a Jesus, continuaram fazendo sublevações contra os romanos. Os romanos perderam a paciência e destruíram Jerusalém. Botaram o nome da cidade de Aleia Capitolina.
erigiram um templo pagão no meio da esplanada, onde hoje estão as mesquitas de Omar e El-Aqsa, onde era o antigo templo de Salomão e o segundo templo de Herodes, e o povo não tem nenhuma consciência disso. Aí, pois bem, quem voltou lá com essa história de vamos tomar os lugares sagrados, foi o paganismo católico dos cruzados. Foram eles, porque judeus e palestinos viviam muito bem, viveram milênios muito bem, sem guerra nenhuma entre eles, com total troca de conhecimento. E diga-se de passagem, o mundo tem uma dívida cultural, artística, poética, matemática, linguística, o alfabeto arábico, todas essas coisas que a gente usa todo dia, que são legados dos árabes. E a gente usa como se não fosse nada e fica radicalizando os grupelhos. Os grupelhos radicais surgiram de 1947 para frente, quando não houve a partilha que estava combinada. Aí começaram a surgir os pequenos grupos radicais. Mas 98% da população árabe e palestina é de gente do bem, é igual a você, igual a você, igual a mim. O evangelho de Jesus está muito mais propício para o órfão Ismael e para abandonada Agar do que para Sara e Abraão. E que ficou com aquele poder de dominação danado e mandou a mulher morrer no deserto, se vira no deserto. E Abraão, o texto de Gênesis diz, e doeu-lhe muitíssimamente o coração, pois amava o menino e a sua mãe. Meu Deus, é uma tristeza a gente ver o que a ignorância faz na Terra. A ignorância ainda vai acabar com o mundo. E das ignorâncias não existe nada pior do que o conflito das ignorâncias religiosas. A religião ainda vai deflagrar as guerras atômicas que farão do planeta uma coisa insuportável. Você quer ver? Por exemplo, eles dizem que odeiam os ateus, mas quem ajuda a preservar a natureza é o Greenpeace, que não tem nenhuma confissão de fé cristã de nenhuma natureza. Preservar os mares, a natureza. Agora, os crentes oram de olho fechado. Os crentes dizem que quem quer que defenda a natureza é comunista. A minha querida amiga Marina Silva é comunista, tadinha, piedosa. Vai lá para casa, a gente se ajoelha, ora, uma mulher de Deus como poucas. Você me perguntou ali, tem remanescentes? Eu devia ter me lembrado, por exemplo, da Marina. A Marina é um remanescente fiel do Evangelho de Cristo Jesus. Corajosa de estar no meio dos caras tudo lá. Uma mulher invergável que está ali. Ela às vezes cansa, aí me liga, meu pastor, eu estou cansado. Eu digo, não sai daí. Fica aí, briga de dentro, porque você fora vai ajudar menos do que brigando de dentro. Cara, tem um rapaz aqui que fez uma pergunta, Márcio Franco. Ele disse se a gente poderia dizer que o que acontece na igreja hoje é uma espécie de um novo judaísmo, pela questão da igreja, na sua maioria, as igrejas evangélicas pregarem mais o judaísmo do que a mensagem de Jesus. O judaísmo não merece essa designação tão geral, porque está cheio de judeus praticantes do judaísmo que são gente boa, mas digo piedosa assim, e quebrantada. Agora, o discurso judaizante, que foram aqueles que mais perseguiram a Paulo. E antes dos judaizantes, foram os judeus da maldade sacerdotal, do culto ao templo, do culto ao sacrifício, do culto ao que fosse a glória de pedras, que quando os discípulos disseram, olha que pedras, que construções, qual foi a resposta de Jesus? Não ficará pedra sobre pedra. Jesus não disse é mesmo, que coisa linda. Senão, em verdade, eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. A mulher samaritana, quando perguntou a Jesus, escuta, onde é o lugar que se deve adorar? No Monte Gerizim, como os nossos pais samaritanos fazem, ou em Jerusalém, como os judeus dizem? Jesus disse, mulher, em verdade eu te digo que nem neste Monte Gerizim, nem em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E isso acabaria, para quem tiver um mínimo de inteligência, com toda a disputa geopolítica pela posse da terra sagrada. É o sagrado que é uma miséria, cara. O sagrado é fetiche puro. Em nome de Deus, o sagrado ainda vai acabar com o mundo. Real. Um rapaz mandou uma pergunta aqui. Você falou, a gente tocou um pouquinho na figura do Pablo Marçal. E aí ele disse que existe uma intriga entre o Pablo Marçal e o Malafaia. Interpretando a pergunta dele, ele quis dizer se não seria mais comum eles estarem do mesmo lado. Rapaz, eles deveriam estar do mesmo lado porque todos os dois não prestam. Só tem uma diferença. O Marçal é muito mais inteligente. Já entendeu que não é uma boa se associar. Muito mais manipulador. Sim, sim. Não tem nada mais perigoso nesse mundo do que uma pessoa muito inteligente que não tenha nenhum caráter. Porque essa pessoa não tem limites. Não tem escrúpulo algum. Não tem escrúpulo nenhum, e é o caso dele.
Então, que está do mesmo lado, eles já estão do mesmo lado. Satanás não se divide contra Satanás. Eles só não estão do mesmo lado político, mas eles estão fazendo a mesma obra demoníaca, estragando a igreja, o corpo de Cristo e espalhando mentira e ódio. Eles são arautos da mesma mensagem de ódio. Então eles não estão divididos. Eles estão praticando a mesma maldade e o Deus de ambos é Mamon. Do Marçal, então, e do Malafaia também. Eles estão servindo o mesmo Deus Mamon. Só estão brigando para ver quem é que tem mais, quem é que consegue mais. O Malafaia gostaria de ser uma eminência parda, um Ayatollah Malafaia, da teologia do domínio. Eles queriam que o Brasil virasse uma teocracia evangélica. E o Malafaia gostaria de ser um Ayatollah Khomeini, desse país teocrático. E o Marçal entrou na história de, não, eu não vou ser o Ayatollah, eu vou ser o presidente, o dominador dessa república teocrática. É o que ele gostaria, mas um pelo outro eu não quero troco, Deus me livre. Quero ficar longe dessa história toda. Loucura. Caio, vou fazer uma pergunta que tem a ver com a igreja. Como que tem um jogo, né, de mercado, o jogo da igreja com a parede preta, com som, iluminação, enfim, com todo um repertório para atrair as massas. Como você tem uma igreja hoje que pregue uma mensagem centrada em Cristo e seja relevante a ponto de atrair pessoas também, sem barganhar com o evangelho fácil, o evangelho coach, ou seja, como ter uma igreja saudável nos dias de hoje? Rapaz, a primeira perversão é a gente achar que o evangelho tem a ver com um lugar chamado igreja, com essa casinha, com essa pocilguinha. O evangelho é para ser vivido no mundo. Igreja sou eu, igreja é você. Igreja é todo aquele que crê é a igreja. Mas você veja, a perversão católica na cabeça dos protestantes ainda é tão forte que, assim como na igreja católica, eu cresci criança em Manaus, passava na porta da igreja católica, quando a luz estava acesa, era sinal de que Deus estava presente dentro do templo. Aí você tinha que passar com um certo cuidado. Conclusão, os protestantes que viraram evangélicos, que viraram pentecostais, que viraram neopentecostais, que viraram essa coisa indesignável que está aí, tratam tudo do mesmo jeito, porque dinheiro só vai para Deus se você jogar naquela caixinha do gasofilácio. Deus só te considera se você for ao culto, levantar a mão e dizer, cheguei, presente. Tem o cartão de ponto, né? Ponto. Não é adoração em espírito e em verdade. O que Jesus disse, entra no teu quarto e fala com teu pai que está em secreto, é coisa de otário. Porque eles só consideram igreja se tiver uma grande multidão obedecendo um indivíduo perverso, que em geral é egresso de algum tipo de prática anterior, como a de camelões. Aliás, a Universal recrutou muitos anos os seus pastores dos melhores camelões na rua. Mandavam ver quem é que tinha o melhor gogó e levavam o cara, davam um treinamento de 4 meses para repetir aquela bobagem. Em nome de Jesus, em nome de Abraão, em nome da campanha de Gideão, em nome da campanha de Elias, é tudo Velho Testamento, tudo que cai barganha. Mas a gente tem que esquecer que igreja é isso. Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3. Agora, quem é que quer 2 ou 3 em amor, reunidos em nome de Jesus? Não traz lucro, Caio. Não, é muito pouco. É muito pouco. Então a perversão é tão grande que até a pureza da tua pergunta já chega pervertida. Até a pureza dela. Você fez uma pergunta pura, mas já a partir de um pressuposto falso. Porque, como eu disse inicialmente, essa coisa foi inventada do 4º século para cá, não nasceu na manjedoura de Belém. Caio, mas assim, a igreja de Deus, ela vai crescer no sentido daquele texto de Atos, que dizia que o Espírito Santo acrescentava dia a dia aqueles que vão sendo salvos. Assim, a igreja que está fazendo um trabalho para Deus, ela vai crescer numericamente também ou não necessariamente? Não necessariamente, porque quando você lê em Atos 6,6, que diz assim, e crescia a palavra de Deus, crescia porque ali em Jerusalém tinha um grupo aumentando de pessoas, e crescia em profundidade porque tinha uma consciência nova da percepção do que Jesus tinha ensinado, se enraizando na consciência das pessoas. Por isso, eles contavam com a simpatia do povo, eles eram generosos, eles iam de casa em casa, templos, né? Eles não tinham templo nenhum, era de casa em casa, partiam pão, acolhiam as pessoas, eram acolhidas, amavam e eram amadas, tratavam bem. É nesse sentido. É impossível não querer estar lá, né? Claro, agora, e também tanto faz. Porque se Paulo fosse medir o sucesso do ministério dele por quantidade de gente andando com ele, ele foi o maior fracassado de todos.
Jesus. Ele, Jeremias. Você vai medir o sucesso de Jesus por adesão de pessoas? Os discípulos fugiram, ninguém ficou, e os que ficaram diziam: Barrabás, crucifica-o, crucifica-o. Jesus, do ponto de vista da teologia do domínio, da teologia da prosperidade das igrejas atuais, é o maior perdedor, é um loser. Boa. Como disse o Marçal, né? Só dizia essa coisa, que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, porque ele não era casado e não tinha filho, senão o negócio dele ia ser dinheiro. Aí me desculpa. Isso é uma loucura. Eu aceito Como é que- que o herege sou eu. Porque num raciocínio desse é melhor você ser o herege, né? É. Porque como é que um cara que ele chega na figura de mais autoridade, né, que é Pilatos, e fala pra ele: eu que te dei a autoridade, ele tem consciência de quem ele é, né? E aí dizer que ele não tinha onde morar, porque ele não casou. Não, Jesus não tava em crise de Nenhum identidade. poder terias sobre mim se do céu não tivesse te sido dado. Agora, veja, não foi a mulher de Caifás que mandou um recado para Caifás, nem para Anás, nem nada. Foi a mulher de Pilatos que mandou um recado para ele na hora do julgamento: não te envolvas com esse injusto, porque essa noite em sonho eu muito sofri a seu respeito. Quem foram os maiores heróis de Jesus nos evangelhos? Quem são aqueles que suscitaram exclamações de perplexidade divina em Cristo Jesus? É um centurião romano. Mulheres, Depois vem ela, o centurião romano. É. Aí Jesus diz acerca dele: em verdade eu vos digo que em todo Israel eu nunca vi uma fé como essa. Portanto, Jesus não avaliava pessoas por doutrina, por frequência a culto, por dízimo ou oferta, por coisa alguma. Eu nunca vi em todo Israel uma fé como essa. E a pagã Ciro Fenícia, quando ele tentou tirar férias fora das fronteiras de Israel, não conseguiu, porque a mulher arrombou a porta da casa, entrou, incomodou, ganhou dele na guerra de repentes, porque aquela troca ali, que especialmente Marcos faz o diálogo ser mais completo, aquela troca de repentes, eram repentes nordestinos, era como literatura de cordel. Jesus citou uma frase popular, ela respondeu com outra, Jesus respondeu com uma, e ela jogou a última cartada. Aí Jesus disse: mulher, Jesus se rendeu. Mulher, grande a tua fé, seja feito contigo conforme tu queres. Esses são os grandes heróis da fé no Evangelho para Jesus. Ele não diz isso para ninguém. E o papo dele com Nicodemos não era doutrinário, era existencial. Acrescentando também a mulher, que era considerada adúltera, que jogou então óleo nos pés dele, chorou, enxugou com os cabelos, e ele constrói um memorial. É o nome dela. Se em verdade eu vos digo que aonde for pregado o Evangelho em todo o mundo, esta história será narrada para a memória dela. Exato. Memória de quem? De quem se derrama aos pés de Jesus. Pega o que tem e larga. Perfuma Deus com seu amor. E aí, quem é que quer isso? Exato. Gente, é triste, mas infelizmente é verdade. E eu não sei se o nosso tempo já acabou, todavia, eu espero que entre os milhares que venham a nos ouvir e ver, porque eu sei que quando você mandar esse material para o Marcelo Cunha, que trabalha comigo, ele recortar e Muita colocar gente os recortes nos meus ambientes digitais, milhões vão ver. Sim. E eu espero que dentre esses, milhares e milhares creiam mais clara e nitidamente no significado do Evangelho de Jesus. Amém. Amém. Que assim Cara, seja. a gente ainda tem alguns minutos aqui. A gente gosta muito de psicanálise. Eu queria entender um pouco da tua relação com a psicanálise. Você estudou por você próprio? Você chegou a cursar alguma coisa? Como é que apareceu pra ti? Porque eu sei que até em alguns lugares você é apresentado também como psicanalista. né? Eu tenho diploma de psicanalista. Ah, que legal. E agora, a minha maior formação psicanalítica é autodidática, que começou aí por volta de 1977 em Manaus. Nossa. Quando eu comecei, li os primeiros textos de Freud. Então você leu psicanálise quando ninguém falava disso. Ah, não, era proibido, Brasil, era é. pecado. No Brasil era pecado. Era pecado. Fazia até pouco tempo que foi Aí escrito. eu li os primeiros livros de Freud, aí depois Psicologia gostei. já era, imagina a psicanálise. Gostei imensamente de Carl Jung. Aí eu comecei a ler e fui vendo as coisas boas, mas eu nunca me utilizei do instrumento psicológico para ganhar dinheiro, você sabia? Eu recebi diploma diploma de psicólogo e psicanalista emérito por causa do trabalho da minha vida inteira cuidando de almas humanas e das centenas de livros Eu não publicados. Eles se reuniram e disseram: olha, se tem alguém que merece ser psicanalista, é você. Porque a gente se consulta com você, a gente aprende com você. Agora, a minha psicologia é toda do Evangelho, que é a psicologia perene, Exato. Sim. que é aquela que o pobre do Freud não teve acesso a ela nos dias da sua vida por causa do cristianismo.
Assim como Nietzsche, quando disse que Deus estava morto, era o cristianismo, não era Deus. Religião, né? Era a religião. Engraçado, Assim né? como Você o pega Kierkegaard, Exato. que, meu Deus, tentou de todo o coração ser ministro, mas ele não aguentava, porque ele conhecia demais o Evangelho de Jesus para aguentar a igreja da Dinamarca. Acabou que no fim da vida ele virou um pregador de rua, pregando nas esquinas. Ô, Caio, e você vê, tem coisas da psicanálise que conversam com o Evangelho? Totalmente. Conversam? Totalmente. Porque tudo que seja verdade conversa uma coisa com a outra. O que não conversa é a mentira com a verdade. Mas onde quer que haja verdade na psicanálise, tem coerência com o Evangelho. E o Evangelho é verdade. Tudo que no Evangelho é Evangelho e tudo no Evangelho é verdade, dialoga com todas as verdades científicas, inclusive com mecânica quântica. Por exemplo, tem anos que eu parei de estudar teologia porque eu enchi a paciência. Tudo a mesma coisa, tudo menininho escrevendo bobagem, é tudo, acerca disso, acerca daquilo, pode ou não pode, põe aqui ou tira dali. É um cansaço. E eu sou filho de um homem interessado por tudo. Então, muito cedo eu comecei a ter interesses, desde os meus 16 anos, 17 anos, por física. Porque o papai era um cara com compreensão matemática profunda, pura, muita consciência filosófica universal e entendeu mecânica quântica muito antes disso ser moda. Hoje em dia eu vejo esse modismo aí de mecânica quântica, um monte de gente que não entende nada de mecânica quântica, querendo transformar a mecânica quântica em ensino de coaches. Como reprogramar a sua mente quanticamente. Como isso e aquilo, é tudo dinheiro. E o pessoal não entende nada, pula de cabeça, meu irmão. Então, a minha psicanálise é de Cristo Jesus. Por isso eu nunca aceitei ser remunerado para atender ninguém. Tinha gente que me dizia, eu pago 10 mil reais, eu vou do Canadá para a tua casa para ficar um sábado contigo. Te dou 10 mil reais para você me atender. Eu digo, não, pode vir de graça. Paga a tua passagem, a minha aqui, eu não estou precisando disso não. Porque tudo que eu vou te dizer, você nem precisava vir. Você nem precisava vir. Se você me ouvisse direito, eu prego todo dia o Evangelho, que é pura psicologia. A mensagem do Evangelho é a psicologia aplicada no nível mais profundo possível. Esse apelido teológico para a mensagem de Jesus é uma farsa horrorosa, porque Jesus não tem que ser designado nem teologicamente, nem filosoficamente, nem psicologicamente, nem coisa alguma. É caminho, verdade e vida. E é caminho que ensina a viver, é verdade que te ajuda a se auto-perceber e é vida para você colocar em prática. Esse é o projeto da psicanálise, da psicologia. Agora, só tem um detalhe que eu digo para todos os meus amigos psicanalistas e psicólogos. Vocês demoram 8 anos, 10 anos com um cara voltando toda semana, 2 vezes por semana, para vocês faturarem. Comigo a coisa é curada rapidinho, sabe por quê? Porque aqui do meu lado tem alguém que me deu autoridade para dizer, meu filho, minha filha, estão perdoados os teus pecados. Aí o cara se levanta novo em folha, meu amigo. Tira toda a culpa. Tira toda a culpa assim com a mão, joga na cruz. Aí tirou a culpa, acabou. Levanta até da cadeira de roda. Levanta de tudo, se cura de tudo, as psicossomatizações vão embora. Aquilo que até a medicina mais evoluída não sabe lidar, como a condição psicossomática, com o seu complexismo. Quando você chega, e eu já disse, já tratei de milhares de pessoas complexíssimas. Eu ouvi aquela história, o cara achando que estava me contando um negócio do fim do mundo. Eu dizia, olha, deixa eu só te dizer, uma pessoa parecida com você chegou junto a Jesus e contou uma história pior do que a tua. E sabe o que Jesus fez? Ouviu como um ser humano, amou como um ser humano, abraçou com a graça divina, botou a mão na cabeça da pessoa, olhou profundamente nos olhos e disse, filho, filha, estão perdoados os teus pecados. E essa autoridade ele me deu. Ele te deu. A Igreja Católica é que diz que só quem tem esse poder são os padres profissionais. E na Igreja Evangélica isso é proibido, é considerado heresia. Mas eu, como não tenho nenhum problema em ser herege de Jesus, eu venho praticando há 51 anos essa liberdade de ver as pessoas mais monstruosas. Né? Oi? A igreja perdeu esse ofício sacerdotal de trazer cura ao mundo. Claro, e a autoridade de falar como... Olha, eu não estou inventando nada. O apóstolo João diz no capítulo 5 da primeira epístola, se alguém vir o seu irmão pecar não para a morte, interceda por ele e Deus lhe dará a vida. O apóstolo Tiago diz para nós orarmos uns pelos outros para sermos curados.
para perdoarmos os pecados uns dos outros. Jesus disse: perdoardes alguns dos seus pecados, ser-lhe-ão perdoados. Se não for para a morte. Agora, eu já encontrei gente que matou mais de 70 pessoas no Esquadrão da Morte, no Rio de Janeiro. Um cara que foi comigo a Israel no ano de 1995, e eu não sabia quem ele era, um magrinho, policial. Era um grupo de 600 pessoas, não dá para você conhecer todo mundo, é claro. Mas eu via que ele chorava. Aí nós chegamos um dia na Galileia, e ali num dos quibutzes, às margens do Mar da Galileia, eu preguei sobre Pedro aturdido com Jesus e a pesca maravilhosa, dizendo: arreda-te de mim, porque eu sou um pecador. E aí eu expliquei como foi que aquilo aconteceu, e o cara aos prantos. Quando foi à noite, a gente estava num daqueles hotéis ali do Mar da Galileia, no Tiberíades Plaza, num bicho desse. Aí eu acabei de pregar na reunião noturna, aí ele veio para mim e falou: o senhor me receberia lá no seu quarto? Eu falei: claro, sobe comigo. Aí nós subimos, ele já foi se jogando no chão, gemendo igual grunhindo como um bicho. Falou: eu sou um filho do inferno, nada pode me perdoar. Eu falei: ó, meu filho, você não tem esse poder todo, não. Você acha que você tem poder maior do que a cruz? Aí ele: não, mas eu matei 77 pessoas na minha vida. Aí eu falei: Jesus lidou com gente que matou mais. Muito mais. Muito mais. E foi para esses que ele também disse: estão perdoados os teus pecados. A questão é a seguinte: teu coração está arrependido? Ele falou: se eu me arrepender mais, eu me suicido. Eu falei: não precisa, que aí é remorso. Gera morte. E arrependimento produz vida. É tristeza para a vida. Então eu te digo, em nome de Jesus, do Cristo da cruz, que disse: está pago e está consumado, que rasgou todo o escrito de dívida que havia contra ti, estão perdoados os teus pecados. Toda vez que eu vinha encontrar esse homem depois, ele estava subindo as paredes de alegria. Ele ainda vive até o dia de hoje, servindo a Deus com o coração limpo, puro e singelo, e buscando vida com Deus e alegria do Evangelho na vida dele. Quando ele me vê, me beija, me abraça, beija minha mão: você me arrancou do inferno. Eu digo: eu não. Foi só a mão de Deus usando a minha para te puxar de lá, mas eu não tenho essa pretensão de ser nada além do que Jesus é em mim. Ele vive em mim. Então eu sou um pequeno Jesus andando por esse mundo, repetindo as obras dele. Como ele disse: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Eu tenho a garantia da intercessão dele, da validação dele, para dizer que os teus pecados estão perdoados, porque na cruz tudo foi pago e consumado. Agora, crente não crê nisso. Eles têm que matar touros e bodes, fazer sacrifícios recorrentes, todos os dias. Jesus tem que morrer de novo por eles, porque eles nunca tomam posse dessa graça eterna. Não sabem nem o que é isso. São os dízimos, são os sacrifícios. São as aquisições de salvação. Esses dias me perguntaram no WhatsApp, antes de ontem, na verdade: pastor, tal, eu quero fazer um jejum com um propósito tal, para receber tal coisa. Eu devo orar também ou só o jejum basta? Essa foi a pergunta. Eu expliquei: olha, se você vai fazer jejum para isso, acho que o caminho está errado. Porque o jejum tem tudo a ver com você, nada com Deus. E se você quiser jejuar o dia inteiro, todo dia, sem parar, lê Isaías 58 e pratique. Exato. Que é o jejum que agrada a Deus, que é desatar o que está amarrado, que é libertar o que está preso, que é dividir teu pão com faminto. A minha resposta foi exatamente nessa linha. É consagração, é você se dedicar a Deus, falando: eu não tenho nada a ver com essa materialidade do mundo, a fim de assumir a vontade de Deus na vida. Agora, se você quer receber alguma coisa, aí eu indico a você orações, vai orar. E o jejum vai te preparar para receber os nãos de Deus. Então, para ser bem suave com ela. Caio, eu quero te agradecer, muito obrigado. Caio. Querido, o prazer foi meu. Maravilhoso. Muito obrigado também por vocês terem me acolhido com tanto carinho. Eu queria fazer um negócio que nunca foi feito aqui, né? Quase 170 episódios. Eu queria que você fizesse uma oração para encerrar com muito prazer. O nosso podcast. Com muito prazer. Senhor Jesus, que vives em mim, que vives em nós, eu não clamo aos céus, eu falo contigo dentro de mim, que me habitas, que nos habitas. E eu peço que o teu Espírito, que está em mim, está em nós, se derrame sobre milhares de pessoas. E que o constrangimento do Evangelho seja tão profundo que mesmo aquele que chegou disposto a contestar tudo, a odiar tudo, não tenha suportado. Tenha sido completamente esmagado pelo teu amor e pela verdade da tua palavra.
Eu sei que tu fazes assim porque tu tens me dado a graça de ver na vida de milhões e milhões essa operação acontecer durante todos os dias da minha vida, porque tu és bom e porque a tua misericórdia dura para sempre. Por favor, que ninguém consiga arranjar argumento ou pretexto contra a tua graça, para não ser apanhado lutando contra Deus, nem contra o amor de Deus, nem contra a misericórdia divina. Que nenhum de nós seja tomado por nenhuma maldade que nos coloque em rota de colisão contra a cruz de Cristo, contra o que está feito, pago e consumado, contra o sangue da nova aliança derramado uma única vez e para todo sempre, e que não precisa ser jamais repetido, porque está feito, consumado, definitivamente realizado em favor de todo aquele que crê. E eu te peço pelos meus amigos e irmãos aqui, pedindo que o coração deles seja abrasado pelo teu amor, pelo fogo do Espírito Santo. É o que eu te imploro em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, você que assistiu, você que acompanhou. Te convido a se inscrever no canal, a compartilhar com os amigos e acompanhar também as nossas conversas. Acompanhe também os conteúdos do Caio Fábio, as redes sociais dele. Tem milhares de materiais na internet, tem milhares de materiais no site dele, caiofabio.net. Não, caiofabio.com.br. Ah, não é mais agora. .net? Meu filho, inclusive, eu crescendo, meu filho Davi, que trabalha comigo, disse: pai, quando terminar o podcast, todos os podcasts, diz o seguinte, que começou tudo de novo, Tá bom. que agora é caiofabio.com.br, que quem quiser fazer os seus cursos é só entrar nesse site novo, onde tem todos os textos, tem todos os livros, tem todos os vídeos, tem tudo que todo mundo quiser. Sim. São milhares de coisas, estão lá no caiofabio.com.br, inclusive os meus cursos antigos e os novos. Que legal. Como Jesus disse, que seria que todo escriba versado no reino dos céus tiraria do seu depósito coisas novas e coisas velhas. E eu estou lançando um monte de cursos novos. Que legal. O primeiro a ser lançado agora é o Poder dos Salmos. Eu peguei os 150 salmos e transformei em 1000 salmos subdivididos. Porque cada episódio tem 15 minutos, que é para o indivíduo, antes de sair de casa, Que legal. beber daquela água da vida, que é cheia de graça, de psicologia aplicada, de Aquele tudo seu mais. livro No Divã com Deus, então você duplicou ele. Não, o quadruplicou. divã foi uma pequenininho. amostrinha. Pequeno. Virou uma gota perto do que agora eu fiz. São 150 legal. salmos subdivididos em 1000 salmos comentados de 15 minutos cada um. Bacana. Recomendo, E recomendo. o nome é O Poder dos Salmos. Salmos lidos segundo Jesus, a chave hermenêutica. Eu fiz esse curso contigo. Do chave hermenêutica? Chave hermenêutica. É. Porque sem ler a Bíblia, tendo Jesus como chave hermenêutica, você fica mais perdido do que cachorro que caiu de mudança. E fora que, pessoal, o site do Caio Fábio é um Google, no sentido de qualquer coisa que você escrever lá, o Caio já escreveu sobre, já respondeu e-mail, já falou, já aconselhou alguém sobre. Você pode pensar um negócio mais bizarro aí, sei lá. Fimose. É, Pode fimose. escrever, vai encontrar. Ele falando alguma coisa